Paulo Furtado, você está deturpando o texto. Porque o texto não está falando sobre contexto de guerra. Primeiro ponto. O texto está falando de voto. Voto. O que é um voto? Voto, a pessoa escolhe pegar alguma coisa e fazer algo a Deus. Então, na verdade, eu não preciso te falar, olha, não há evidência de pessoas dando outra para ser morta para Deus, mas o texto já diz, presta bem atenção, que o texto diz que isso é um voto a Deus. É o texto que já define isso. Não está falando no texto em contexto de guerra. Esquece isso. Está falando num contexto da pessoa ter posse e ela querer dedicar essa posse, dar essa posse e como oferta, né? Então, existe uma pessoa que tem uma posse que vai ofertar. É essa que é a questão. E essa oferta é um voto. Então, não deturpa o texto. Você está deturpando o texto aí, tá certo? Agora você falou sobre comentarista, né? Eu gostaria de compartilhar aqui o comentário de Champlin, que diz o seguinte, ó. Os eruditos lutam com o sentido desse versículo seguinte. Eu estou falando do versículo 28 e 29. Podemos solucionar parte do problema, traduzindo aqui, em lugar de consagrada por banida, que foi a sua defesa, sua primeira defesa lá. Nenhuma coisa banida podia ser remida. Assim, diferente dos casos anteriores, que eu vou postar também, coisas que podiam ser votadas e então remidas. As coisas banidas não poderiam ser remidas. As coisas assim devotadas eram santíssimas. No sentido não ético, só para você ver como tem que mudar totalmente o sentido para dar esse uso aí. Essas pessoas devem ser vetadas a todo o uso humano. Isso daí é o que diz o Champlin, né? Eu tenho um pouquinho de tempo ainda, eu vou ler aqui uma outra explicação sobre o versículo 29 de Champlin. E eu gostaria que você comentasse, né? Primeiro que o primeiro caso que ele apresenta, ele já fala sobre o sacrifício humano que era ainda aceitável. Então, já está falando sobre pessoas ter o sacrifício humano. No segundo, ele está falando no sentido metafórico, que a pessoa seria banida da comunidade, que foi a sua defesa. Terceiro, ele fala sobre a sentença de morte sobre criminosos e idólatras. E o quarto, a matança dos inimigos de Israel. Ambos tá falando sobre morte de pessoas. E aí, como você explica isso? Bom, Ronaldo, é como eu comentei aí, né? Eu não vi do Champlin, né? Mas eu vi de outros comentários que sugere a mesma ideia. Inclusive, comentei aqui, né? Em caso de guerra, em caso de crime capital, mesmo a pessoa sendo consagrada, que seria santíssimo ao Senhor, mesmo assim ele morreria. Seria aplicada a pena anterior, né? Porque uma não pode anular a outra. Ele foi condenado à morte e não podia ser anulada, né? Então, nesse aspecto, mesmo consagrado ao Senhor, ele morreria. E os criminosos de guerra, em tempo de guerra, também é aplicado. Então, Ronaldo, mas em momento algum sugere a ideia que você pode consagrar um parente seu à morte, né? Sem mais, sem menos. Você não tem esse direito. E a maior prova é que não há evidência dessa prática, além dessas que a gente já expôs aqui. Tá certo, meu irmão? Muito bem, Paulo Furtado. Você disse, olha, que a pessoa não tem o direito de dedicar, de consagrar
uma posse, um parente, né? Mas na verdade o texto não trata mesmo de parente, o Paulo Furtado. O texto está falando ali de posse, Paulo Furtado. Assim como um animal é posse de alguém, ali está dizendo sobre uma pessoa que era posse. Inclusive, a Bíblia Sefer que a gente leu aí, ele está tratando sobre o escravo cananeu. Escravo, posse, escravo cananeu. Vou postar de novo aí para você ver. A Bíblia Sefer diz escravo cananeu. Por quê? Porque o escravo cananeu não tinha direito, senhor Paulo Furtado. Eu até permito que você tenha mais 3 minutos, não vai fazer, para mim não tem problema nenhum, para você esclarecer, porque o que eu estou mostrando aqui é os comentários bíblicos e eu já não estou aqui usando de uso de apelo à autoridade, não, porque é a palavra que define, não é a sua fé que vai definir o que é o que não é o que está escrito, tá certo? É a palavra que diz, é a tradução correta. E aí eu tô aqui com o comentário de Bacon, né? E ele fala muito sobre o consagrado. Presta bem atenção. Revela o significado do termo consagrado, Xerém. Aquilo que era consagrado era separado irrevogavelmente para Deus, ou seja, era para Deus, tá certo? Então, como que pode ser entendido como banido? Foi banido para Deus? Outra coisa, fala o seguinte: o consagrado era santíssimo ao Senhor. Como é que pode ser um criminoso ser considerado santíssimo ao Senhor, Paulo Furtado? Não tem o menor sentido, Paulo Furtado. Como é que pode um idólatra, um criminoso ser santíssimo ao Senhor? E ainda diz o seguinte, e nessa condição não podia ser vendido ou resgatado. Tinha que ser exterminado dentre os homens. Como que pode algo santíssimo, um homem santíssimo, tem que ser executado e exterminado dentre os homens? Já não cabe de Samuel também. O texto mostra, olha o que diz Bacon, o texto mostra a finalidade da consagração segundo a perspectiva de Deus. A consagração não deveria ser feita levianamente, nem desfeita casualmente. Tá vendo? É irreversível.